seja bem-vindo a mais uma aula do Matemática com K e vamos dar continuidade ao conteúdo de função quadrática. Vamos aprender hoje a construção de um gráfico dessa função. Os matemáticos já descobriram que o formato do gráfico da função quadrática é uma parábola e a concavidade dessa parábola depende do coeficiente A. Quando o coeficiente A é maior que zero, ou seja, um valor positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Quando o coeficiente A é menor que zero, ou seja, negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Temos aqui o exemplo da função f de x igual a x ao quadrado mais x mais 2. Então, podemos observar a concavidade da parábola aí voltada para cima. Já na função f de x igual a menos x ao quadrado mais x mais 2, observamos que a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, a parábola ela é simétrica, ela tem esse eixo de simetria, ela tem os pontos do seu vértice e também x1 e x2, x1 linha e x2 linhas, que são os zeros da função, e o ponto de interseção com o eixo y. Esse ponto de interseção com o eixo y é a coordenada 0 e coeficiente c, o valor do coeficiente c. Vamos fazer a análise do gráfico, com alguns questionamentos, como as coordenadas dos pontos de interseção do gráfico da função com o eixo x. Então, observando esse gráfico aí, podemos perceber que o ponto de interseção com o eixo x é o ponto menos 3 e 2. E também são os zeros da função, porque a interseção do gráfico com o eixo x é o zero da função. A coordenada do ponto de interseção da parábola com o eixo y, então, é a coordenada 0 e o menos 6. O y aí, menos 6. Então, certamente, essa função ela tem um coeficiente c igual a menos 6. Outro questionamento é o coeficiente a. Ele é maior ou menor que zero? Então, pela concavidade da parábola, que está voltada para cima, podemos fazer a conclusão que o coeficiente a nessa função ele é maior que zero, ou seja, ele é um valor positivo. Vamos fazer a construção do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, relembrando os pontos importantes na construção de um gráfico de uma função quadrática. É saber o seu ponto de interseção com o eixo y, saber os zeros da função, ou seja, x1 linha e x2 linhas, e também o vértice. Então, o ponto de interseção aí vai ser o coordenada 0 e c. O valor do coeficiente c é o mais 1. Então, o ponto de interseção com o eixo y é 0 e 1. Os zeros da função, que é o x1 linha e x2 linhas. Então, podemos descobrir através da fórmula de Bhaskara. Então, vamos utilizar, Separando aqui, quem é o coeficiente A? 1. Coeficiente B, menos 2. Coeficiente C, também 1. Então, vamos aplicar aí a fórmula de delta, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual, o valor de b é 1, então é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é 1. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4. 4 menos 4, 0. Então, delta deu igual a 0. Da aula passada, percebemos que o valor do discriminante, ele afirmava quantos zeros, quantas raízes teríamos a nossa função. Como delta é igual a 0, sabemos que vai ter duas raízes iguais, ou seja, uma raiz, um zero duplo. Então, vamos calcular o valor de x aí para descobrir qual é esse valor desse x1 linha e x2 linhas que serão iguais. Então, menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. O valor de b está negativo, então, negativo da fórmula e negativo do coeficiente. Então, menos, em parênteses, menos 2. Mais ou menos a raiz de delta, então, a raiz de 0, por 2 vezes a. Então, 2 vezes 1. Então, vai ficar menos com menos mais, ficou 2 mais ou menos 0 por 2. Então, calculando x1 linha e x2 linhas, vamos calcular aqui só para vocês perceberem que realmente vai dar o mesmo valor. E quando delta é igual a 0, temos duas raízes iguais. Então, x1 linha, 2 mais 0 dividido por 2. 2 mais 0, 2. Dividido por 2, 1. x2 linhas, 2 menos 0 dividido por 2. 2 menos 0, 2. Dividido por 2, 1. Então, x1 linha e x2 linhas são iguais a 1.
Então, faltam as coordenadas do vértice. Para descobrir a coordenada do vértice, utilizamos também a fórmula do x do vértice e y do vértice, porque a coordenada do vértice ele vai depender do x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice pode ser calculado pela fórmula menos b sobre 2a e o y do vértice por delta sobre 4a, menos delta sobre 4a, negativo também. Então, temos aí o nosso x do vértice, né? Menos b sobre 2a. O valor de b, negativo menos 2, então menos parênteses, menos 2, dividido por 2 vezes 1. Então, menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1. Nosso x do vértice igual a 1. Agora, o y do vértice. Então, menos delta, o delta era 0, que a gente já calculou antes, por 4 vezes a. Então, 4 vezes 1. 0 dividido por 4, menos a dividido por 4, 0. Então, nossa coordenada do vértice aí é x1 e y0. Então, 1 e 0. Então, já que temos os nossos pontos de interseção, o nosso 0 e a nossa coordenada do vértice, vamos traçar esses pontos no gráfico, no plano cartesiano, para traçarmos o nosso gráfico. Então, a interseção com o eixo y vai ser no ponto 0 e 1. Marcamos aí de rosa. O nosso 0, que é o 1. Então, marcamos aí de azul, né, o mesmo ponto, pois são zeros iguais. Então, de azul, o 0 aí, x1 linha, x2 linha, 1. E a coordenada do vértice, vamos marcar de verde, que coincidentemente deu também no mesmo ponto do nosso x1 linha, x2 linhas, no ponto aí de x1 e y0. A concavidade da nossa parábola vai ser voltada para cima, pois o coeficiente a é 1, então maior que 0, voltada para cima. E aí traçamos o nosso gráfico. Então finalizamos nossa aula por aqui. Um grande abraço e até a próxima.